Olá, pessoas! Hoje vamos falar sobre a grande sacada do Esperanto. E outro dia eu estava pensando sobre isso e cheguei à conclusão que a grande sacada do Esperanto, o que é que faz o Esperanto ser tão fácil de aprender, é a regularidade. A regularidade, simples assim, porque o Esperanto ele é 100% regular, ele não possui nenhuma irregularidade. Isso faz com que o processo de aprendizado do Esperanto seja muito, mas muito intuitivo. Isso é fenomenal. E eu estava pensando isso, e ontem à noite eu estava pensando de novo isso, eu estava jantando com meu filho, eu tenho um menino de 4 anos de idade. E aí a gente estava tomando suco de maracujá, o copo com suco de maracujá ficou um pouquinho parado. O que acontece com o suco de maracujá? Depois ele se divide em 2 camadas, não é isso? Ele decanta e se divide em 2 camadas. O meu filho falou assim, olha pai. Aí eu falei, que interessante, né meu filho? O suco decantou. Olhei pra cara dele, ele fez a cara assim, na hora eu percebi que tinha sido a primeira vez que ele tinha ouvido este verbo. E, né, cá entre nós, gente, não é um verbo do dia a dia, né? Que pai maluco que fica falando difícil com o filho. Enfim. Aí ele virou pra mim e falou assim, pai, os 2 sucos decantaram. Aí o cara, genial. Meu filho acabou de aprender o verbo decantar e já sabe conjugar o verbo. Por que ele sabe conjugar o verbo decantar? Porque o verbo decantar é regular. O meu filho sabe que ele cantou, eles cantaram. Ele falou, eles falaram. Logo, o verbo que ele acabou de aprender, decantar, ele decanta, eles decantaram. Então ele já sabe conjugar o verbo. Como que ele sabe? Ele sabe que o verbo é regular. Ele sabe o que é verbo? Ele sabe o que é a primeira conjugação, o que é a segunda conjugação, o que é a terceira conjugação? Ele sabe o que é a primeira pessoa do singular, segunda pessoa do singular, primeira pessoa do plural, segunda pessoa do plural? Ele não sabe nada disso, ele não sabe ler e escrever, ele não estudou gramática. Mas intuitivamente, nós seres humanos somos feitos para falar, para se comunicar. Então intuitivamente ele criou essa palavra. E é interessante porque quando ele falou os sucos decantaram, ele fala um pouco devagar e olhando para mim. Para quem que é sensível para essas coisas, deu para perceber que ele estava falando e olhando para mim como quem testa. Vou ver agora se eu estou falando certo, se eu entendi. Entendeu? É mais ou menos como uma criança que vai colocar o dedo na tomada e fica assim, olhando pro pai, né? E vou colocar o dedo na tomada. Por quê? Por que a criança faz isso? A criança vai pegar uma faca. Vou pegar a faca e tá olhando lá pro pai. Por que a criança faz isso? Ela tá querendo ver se o pai vai dizer que não pode. Ele tá fazendo um teste, né? A criança é um grande cientista, né? Ou um pequeno cientista, não sei. Então é isso que ele falou. Ele falou, pai, os sucos decantaram. Olhando para mim, para saber se eu queria saber, entendeu? Ou seja, o aprendizado do idioma, ele é natural, ele é intuitivo, tá? E a criança, ela faz isso o tempo todo. E aí, quando você for aprender Esperanto, quando você for estudar Esperanto, essa regularidade do Esperanto vai permitir a você intuir diversas palavras. E quando você estiver ouvindo algum esperantista falando Esperanto, e ele falar diversas palavras que você não conhece, você também vai conseguir intuir o significado de cada uma dessas palavras. Isso facilita o aprendizado do idioma de uma maneira assim incrível. É por isso que algumas pessoas dizem que o Esperanto você aprende 10 vezes mais rápido do que outro idioma. Ou o mais modesto que eu já ouvi é que o Esperanto você consegue aprender 4 vezes mais rápido do que outras línguas. Né? Então tem essa entre 4 vezes e 10 vezes mais rápido. Eu já vi pessoas falando mais ou menos essa comparação de velocidade na comparação com o aprendizado de outras línguas, né? Com o aprendizado de línguas étnicas. Tá? Então, e o meu filho ele faz isso o tempo todo, as crianças fazem isso o tempo todo. Inclusive faz isso errado às vezes. Né? Uns 2 anos atrás ele estava começando a aprender a falar, ele já falava um pouco, né? Ele viu uma poça d'água e falou assim para mim, pai, eu sabo pular a poça. E pulou. Eu virei e falei para ele assim, falei, que bom meu filho, mas não é eu sabo, o correto é eu sei. Ele olhou assim para mim, por quê? Aí eu, não sei. E demos risada juntos. Por que meu filho falou, eu sabo?
Porque ele pensa, falar, eu falo. Cantar, eu canto. O verbo saber é segunda conjugação, né? Então, perder, eu perco. Fazer, eu faço. Acho que esses exemplos não foram tão bons, porque eu peguei verbos irregulares. Mas os dois terminaram em O na primeira conjugação. Então ele pensa, saber, eu sabo, tá? E aí, cara, o que eu vou fazer, né? Deixa pra lá, né? Certo tá meu filho, errado estão os portugueses que inventaram essa irregularidade aí. E um dia ele vai aprender, sem problema nenhum isso, não é? Então, isso com o verbo eu sabo e outros verbos também. Outro dia ele falou assim, eu falei, meu filho, você tá fedido, precisa tomar banho. Aí ele virou pra mim e falou assim, pai, eu fedo? Cara, não sei conjugar o verbo fedir. Eu no lugar dele falara eu estou fedido, eu estou fedendo, né? Não sei como é que eu faria. Eu teria que procurar no dicionário, né? Como é que é a conjugação, ali no dicionário não, no Google, né? Como é que é a conjugação do verbo feder, né? E, bom, deixa pra lá. Então ele faz isso, né? E no Esperanto você faz isso intuitivamente. E para tentar sair da conjugação dos verbos, porque conjugação dos verbos é uma coisa que é muito peculiar, né, da língua portuguesa e das línguas latinas, né, que tem uma conjugação verbal um pouco mais difícil. Mas vamos para uns substantivos, por exemplo. Quando a gente aprende a palavra flor e a gente aprende a palavra florista, quer dizer, é o cara que vende flor, a gente vê que existe uma conexão entre as duas palavras, flor e florista, tá? Mas em português, a gente não pode chamar o cara que vende fruta de frutista. A gente não pode chamar de cadeirista o cara que vende cadeira. Em Esperanto você pode. Em Esperanto, se você aprendeu a palavra cadeira, você já aprendeu automaticamente a palavra cadeirista. Você sabe que o cara que vende cadeira é cadeirista. Você sabe que o cara que vende fruta é frutista. Você sabe que o cara que vende flor é florista. Em Esperanto, isso é intuitivo. E quando você fala isso, o esperantista que ouve você falar essas palavras, ele pode até nunca ter ouvido essa palavra, tá? Mas ao ouvir, ele sabe o que você fez, ele sabe o que você está dizendo, ele sabe o significado daquela palavra. Então você, no Esperanto, você consegue ser intuitivo para criar uma palavra e você consegue ser intuitivo para entender uma palavra. E pronto, fechou o processo de comunicação. E isso, gente, isso tem um potencial de facilitar o processo de aprendizagem que é lindo, é fenomenal. A experiência de ouvir e falar em Esperanto é uma experiência muito gostosa de viver, tá certo? É isso, gente. Se você assistiu, é isso, pessoas. Se você assistiu este vídeo até agora, é porque você gostou. Então, clique em curtir, aproveita e se inscreva no canal. Se você não gostou, clica em não curtir também, que é importante para mim ter o seu feedback, tá bom? Para eu poder produzir vídeos aí mais de acordo com o que você gosta, beleza? Tô aqui no esforço para conseguir publicar um vídeo por dia. Vamos me acompanhar nessa jornada. Até mais!